Presbítero Bruno, as palmas louvam ao nosso Senhor Jesus. Glórias. Amém, igreja. A paz do Senhor para a igreja. Amém. E muita pessoa está falando amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém. Então olha para a pessoa que está do seu lado, aperta a mão dele, aperta a mão dela. Fala assim para ela: foi bom você ter vindo. Isso, contagia a pessoa que está do seu lado aí, com a paz do Senhor, com a boa noite, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus, né, igreja? Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, 22. Quem não tiver Bíblia, pega carona. E quem não quiser ter carona, somente escuta. Gênesis 3, 22. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Amém, igreja? Pode se assentar. Somente esse versículo aqui, vou até fechar minha Bíblia e eu vou falar o que Deus quer que eu traga nessa noite. Quando eu estava sentado ali, eu pedi direção a Deus de uma palavra, e Deus me direcionou com uma palavra que até ministrei uma certa feita. Só que Deus me deu outros mistérios dentro dessa mesma palavra, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém, igreja? O que acontece? Perceba que a Bíblia Sagrada ela é composta por 40 autores. Autor, melhor dizendo, escritor. Foi 40 pessoas, fazendeiros, pessoas grande influência, doutores, homens, agricultores, homens simples, mas que foram um instrumento de Deus para poder ser inspirado pelo Espírito Santo, para poder escrever o livro, a Bíblia Sagrada, a Torá, para um dia estar aqui no livro chamado Bíblia Sagrada, que vem do latim biblion, né? Que significa biblioteca. Vários livros dentro de um livro só. Perceba que são pessoas de época diferente. Observe que o Novo Testamento e o Velho Testamento, eles não se contradizem. Ao contrário, eles sempre testificam um do outro quem está certo e quem está certo, porque não tem nada errado. Desde o começo até o final, eles sempre nos mostra o verdadeiro caminho, o correto, não há mentira. Por mais que pareça engraçado, né? Por 40 pessoas diferentes, em época diferente, mas mesmo assim não se contradizem. Sabe por causa de quê? Porque não foi inspirado pelo pastor, não foi inspirado pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo, a qual inspirou os homens na terra para poder trazer a revelação da palavra ao nosso coração. Amém? Então dá uma glória a Deus, porque Deus, Ele trouxe a bússola dele para um dia estar nos guiando no caminho certo, um livro que nos dá instruções, como é que deve andar na terra, o que você deve fazer. Então perceba que o começo que acabamos de ler fala sobre certa árvore, chamada árvore da vida. Antes disso, falou sobre a árvore do bem e do mal, né? Que diz que é a árvore da ciência, a qual a Eva e Adão obteve e começou a abrir o entendimento dele que era certo e o que era errado. Pois bem, Deus, Ele arranca uma árvore da vida que está no meio do jardim, onde Eva não pegou, porque estava entre o jardim que Eva não pegou e muito menos Adão pegou. Por quê? Porque Deus sabia se um dia eles tomassem, obtesse aquele fruto, eles iam viver eternamente.
Tu imagina dois homens pecaminosos, né? Ou melhor, um casal pecaminoso viver na terra e viver eternamente. É ser uma pessoa de outro mundo, né? Vamos dizer assim. Enfim, então, perceba que essa árvore que foi arrancada do meio do jardim, Deus tirou ela do jardim para que o homem não viesse tomar aquele fruto. E a gente consegue ver na revelação do nosso irmão apóstolo João, lá em Apocalipse, fala sobre a árvore que está no céu. Era a mesma árvore que estava plantada, e agora a gente vê em Apocalipse que está plantada no céu, não estava na terra, não está na terra, está plantada no céu. Então o que acontece? Deus tirou da terra e plantou no céu. Mas o que é o significado dessa árvore? O significado dessa árvore era o próprio Jesus Cristo. Como assim, presbítero Bruno? Preste atenção. Deus trouxe o nosso irmão, né, vamos dizer assim, chamado Jesus Cristo. Veio nessa terra, foi plantado aqui no ventre de uma mulher e peregrinou nessa terra, né? 3 anos e meio, 3 anos por aqui, pregando a palavra de Deus. Foi o início do seu ministério. Ele viveu 33 anos, né? Então Deus plantou Jesus Cristo aqui, mas também Deus arrancou ele daqui. Então essa árvore estava simbolizando o próprio Cristo. Preste atenção, até porque o nosso Cristo, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente está falando sobre o que? A árvore da... E quem obtém algo de Deus, de Jesus Cristo, vive eterna. Então perceba que era a mesma coisa, estava simbolizando o próprio Cristo, porque Deus não ia plantar uma coisa à toa. Então simbolizava Cristo na terra, que foi arrancado e plantado no céu. E a Bíblia fala que Jesus foi para o céu, e da mesma forma que ele foi, ele voltará, né? Então perceba que ela não contradiz. Mas também tem uma passagem que fala acerca de Abel e Caim, correto? Abel e Caim. Abel era um pastor de ovelha, Caim era agricultor. Perceba que Caim ficou com inveja da oferta de Abel. E o que acontece? O Caim pega alguma coisa e mata pelas costas Abel. Então o que acontece? Quem era o pastor de ovelha? Era Abel. E Abel foi o que? Covardemente morto. Simbolizava Cristo, que veio nessa terra, que estava fazendo sacrifícios diante de Deus, mas foi morto pelo homem. Ele mesmo se tornou um sacrifício. Então perceba que não contradiz em nada e nada. Mas tem algumas coisas aqui que eu devo passar para vocês. Perceba também que um homem foi chamado para libertar o povo de Israel da escravidão. Quem foi esse homem? A igreja sabe? Foi Moisés. Perceba que Moisés foi diante de Faraó e profetizou acerca das pragas. Perceba que a última praga foi a morte de quem? Dos primogênitos. O engraçado que os primogênitos, pastor, morreu justamente na Páscoa. E no mesmo dia que os primogênitos morreram na Páscoa, quem foi fazer sacrifício na Páscoa? Foi o povo de Israel. Estava comemorando a sua libertação. O primogênito, que está querendo dizer, pastor, está querendo dizer assim, ó, vocês vão ser libertos, mas para vocês ser libertos, tem que morrer o primogênito. Não entendeu não? Quem libertou foi Moisés, correto? Através de Deus. E no mesmo dia fizeram sacrifício de primogênito. E quem é o nosso primogênito? Jesus Cristo. É o primeiro filho de Deus. É o primogênito. Ele teve que morrer na Páscoa para a gente ser o quê? Liberto. Está vendo como é que é no Velho Testamento? Está afirmando no Novo Testamento. Perceba também que quando Deus deu autoridade para Moisés do Egito, perceba que ele tinha uma vara. E essa vara que estava na mão dele, Deus mandou jogar no som e virou uma serpente.
E essa serpente foi levantada por ele. Até ele mesmo disse que o filho do homem será levantada, assim como a serpente que foi levantada no deserto, na mão de Moisés, estava simbolizando quem? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo foi simbolizado a serpente? Por quê? Eu vou entrar em outro detalhe também. Perceba também na Bíblia Sagrada que fala sobre acerca do povo de Deus que tinham pecado diante de Deus, blasfemando. Deus manda praga. Que praga é essa? Era a praga das serpentes. E essas pragas da serpente matou um bocado de pessoa naquela época. E você também deve perceber uma coisa, que quando muitas pessoas foram mortas e começaram a clamar a Deus e pedir a Moisés, para Moisés fazer alguma coisa, e Moisés intercedeu pelo povo, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, numa haste. A haste, igreja, parecia uma cruz, assim como uma cruz, e a serpente em volta dela, e todos que olhasse aquela haste, aquela serpente, todos eram curados. Mas Jesus foi comparado com a serpente? Foi. Mas como assim, presbítero Bruno? Seja mais categórico nas suas palavras. Vamos no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus amaldiçoou quem? Falou: tu serás maldita entre todas as animalias dos campos, em todos os animais do campo. O próprio Deus falou que a serpente ia se tornar maldita. No Velho Testamento, no livro da lei, fala também acerca de quem é pendurado no madeiro é considerado o que, igreja? Mais alto é o que é considerado o quê? Deus amaldiçoou a serpente, e ele mesmo foi levantado para ser considerado como maldito. Aquela haste, aquela serpente simbolizava Jesus Cristo, que ia ser morto na cruz do Calvário por mim e por você. Olha só como é que as coisas estão se encaixando na Bíblia Sagrada. Deus, ele é correto, Deus é ordeiro. Fala comigo, Deus é ordeiro. O que é ordeiro? Pessoa que sabe fazer as coisas certas, correta, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. Ele é ordeiro, ele sabe fazer as coisas perfeitas. Então Deus é perfeito. Perceba também que lá no céu tem anjos. Sim ou não, igreja? E quem vai falar a língua dos anjos? Quem fala a língua dos anjos aqui na igreja? Quem tem o dom de discernir a língua dos anjos? Quem tem o dom de ver coisas sobrenaturais? Somos eu e você. Lá no céu tem, mas reflete na terra. Preste atenção. Deus, tudo que Deus faz é sinal de reflexo. Se lá no céu tem, na terra também tem. Também a Bíblia Sagrada fala acerca da arca. A arca que trazia, simbolizava a presença. E quem podia carregar a arca, a igreja, eram os levitas. Como assim somente os levitas? É Deus querendo dizer, para você carregar uma presença, você tem que ser adorador. Por isso Jesus fala que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por que ele está querendo dizer isso? Se você quer carregar a minha presença, você tem que ser adorador. Se você quer ter a minha presença na tua vida, você tem que ser adorador. Ele é no Velho Testamento, trouxe para o Novo Testamento. Se você quer segurar a presença de Deus, se você quer carregar a presença de Deus, você tem que ser adorador. Então as coisas estão se encaixando, igreja. Tudo é um reflexo. Amém. Tudo é um reflexo. O que acontece lá no céu também acontece na terra, sabe? Vou te explicar mais uma coisa aqui. Sabe por causa de quê? E quando lá, diante de Deus, em cima dele tem serafins, dizendo todos os dias: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos.
glória. E quando lá no céu tem os serafins, tem uns anciões adorando a Deus, lançando as suas coroas, a igreja está reunida aqui na Vila Morete, em Bangu, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E quando lá os anjos da glória a Deus, e quando lá os serafins da glória a Deus, e quando os anciões da glória a Deus, a igreja está glorificando o Todo-Poderoso aqui na terra. Eu não só falo a igreja de Vila Morete, mas eu também estou falando de toda a igreja que está reunida. É o templo do Espírito Santo, que é eu e você. Eu não estou falando do templo feito de mão humana. Quem é o templo do Espírito Santo aqui? Levanta a mão, abre a tua boca e adora o nome dele, porque ele está dizendo: enquanto você dá glória, eu estou entrando com providência na tua vida. Enquanto você dá glória, a minha presença está entrando nesse tabernáculo. Aleluia! Também tem uma passagem em qual Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me entrega seu único filho, a quem tu amas. Vai lá no monte, entrega como sacrifício. Simbolizava Jesus Cristo. Sabe por causa de quê? Deus não permitiu que ele matasse seu filho. Mas quando ele olhou para trás, quando ele escutou a voz do anjo bradando na voz dele, falando: Abraão, não faça isso. Abraão, não faça isso. E quando ele olhou para trás, ele escutou um barulho. E olhou para trás, ele viu o quê? Um cordeiro. Olha como é que as coisas no Velho Testamento está acontecendo no Novo Testamento. Perceba que a Bíblia Sagrada tem ordem e decência. Sabe por que a presença de Deus muitas das vezes, diácono Tiago, não entra dentro das igrejas, não entra aqui no templo? É porque as pessoas não estão fazendo as coisas com ordem decente. As coisas estão fazendo de qualquer maneira. Se Deus ele é o próprio, ele é ordeiro. Se Deus faz as coisas certas, Deus quer que a gente venha fazer as coisas perfeitas, as coisas certas diante dele. Você quer sentir a presença de Deus? Você quer voltar a falar a língua dos anjos? Você quer ver as pessoas sendo curadas? Então volte a fazer as coisas certas diante de Deus. Volte você sacrificar o teu corpo como cheiro suave na ira de Deus. Volte fazer as suas obras. Volte fazer as obras do nosso Deus. Então Deus está dizendo nessa noite: se você quer sentir a minha presença, então faça o teu sacrifício. Volta a fazer a minha vontade. Faz as coisas com ordem e decência. A gente fala muito do primeiro amor, né? A igreja perdeu o primeiro amor, a essência do Espírito Santo. As pessoas não é mais batizadas com o Espírito Santo. As pessoas não é mais falam em línguas verdadeiramente do Espírito Santo, que é discernida pelos anjos e discernida através daquele que tem um dom de discernimento. Pessoas que tinham a essência do Espírito, hoje em dia não tem mais. Há pessoas que têm um dom do Espírito Santo de curar, dom de fazer milagres, prodígios e maravilhas. Não está vendo mais acontecendo isso dentro das igrejas. Parece que a igreja está parada, está morta. Mas sabe o que é isso? É as pessoas que deixaram o primeiro amor. É as pessoas que deixaram de fazer a obra de Deus com ordem e decência. Se preocupa mais com as suas coisas materiais. Se preocupa mais com o seu eu. Se preocupa mais com a sua esposa, com os seus filhos. Se preocupa mais com se arrumar, se vestir bem. Não é errado fazer essas coisas não, igreja. Errado é você trocar aquilo que você tem, que Deus deu na tua mão, o dom, a dracma, que você perdeu muito tempo dentro da sua própria casa, dentro da igreja. Errado é você perder a graça do Espírito Santo. Errado é você perder a essência do Espírito Santo. Se a igreja entendesse o que é a essência do Espírito Santo, começava a abrir a boca e glorificar o nome dele. Há tempo, muito tempo passado, que pessoas eram curadas. Muito tempo passado, as pessoas marchavam na igreja
arrependimento, mas remorso. Remorso é passageiro, arrependimento é permanente, igreja. Quem se arrepende não tem remorso, é diferente. As pessoas não estão mais aceitando Jesus porque está apontando fulano, está apontando Beltrano, está esquecendo que o alto, o nosso consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Estão esquecendo que o alvo é aquele que foi morto na cruz do Calvário. Não foi pastor, não foi missionária, não foi evangelista, não foi pregador, nasceu o nosso Jesus Cristo. Se você está entendendo, levante a mão nessa noite, adore Ele. Para de olhar para a veste, para de olhar para o irmão e olha para o alvo, a quem você deve acertar, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala acerca disso. Glória a Deus, aleluia. Também tem, né, uma certa mensagem que o homem criou. Olha para o copo, rodeia o quarteirão, rodeia a tua igreja. Esse copo está cheio. Olha para ele. Você viu quem passou do outro lado? Não, porque você está preocupado com o copo. Faça igual Jesus. Se preocupa com Jesus. Não olha para quem está do lado. Não olha para a pessoa que está do seu lado, que se veste bem, que está pregando bem, se a presença de Deus desceu na igreja, se o baterista tocou bem, se o fulano está fazendo isso certo. Não olha para essas coisas. Pelo amor de Deus, volte à essência do Espírito Santo. Se preocupe em salvar a tua vida. Se preocupe com a sua alma. Louco, nessa noite, se você morrer, para onde será a sua alma? Para onde irá a tua alma? Nessa noite pedirão a tua alma. Só vem para a igreja para olhar, para criticar e está esquecendo a sua vida. Como é que o Espírito Santo quer se fazer presente na nossa vida se a gente mesmo joga ele lá para fora? Não, agora sou eu sou pregador, eu faço e aconteço. Eu tenho um dom de fazer isso. Irmão, dom significa presença. Presença é diferente de dom. Sabe por causa de quê? O dom não salva, mas quando você tem presença, significa que você não é da terra, mas sim do céu. Dom tem muitos. Quem tem a presença, significa, se eu tenho a presença, é porque eu me conservo santo diante do autor. E sem santidade não verá a Deus. Sem santidade não verá a Deus. E para conservar a presença, você tem que ter o quê? Santidade. Não estou falando roupa bonita, terno gravado, barbinha bonitinha, fininha. Eu não estou falando você ter o melhor corte. Eu não estou falando você ter o melhor sapato. Eu não estou falando você ter a melhor roupa, o melhor cabelo. Eu não estou falando dessas coisas que são perecíveis, onde a traça, a ferrugem consome, onde o ladrão mini roupa. Eu estou falando daquelas coisas que permanecem para dentro, para sempre. Buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentada. Quem está entendendo essa palavra, que levanta a mão nessa noite? Quer carregar a presença de Deus? Então comece a adorar a Deus. Quer carregar a presença de Deus? Seja um levita hoje nessa noite. Eu não canto bem. Problema que você não canta bem. O importante é você entregar a sua adoração, porque Deus não está preocupado em quem canta bonito. Cantar todo mundo canta. Eu quero ver você adorar. Adorar não é da boca para fora, mas do Espírito é de dentro para fora. É diferente. É diferente, meu irmão. Pessoas ficam exaltando cantores aí, né? De cartazes, falando, nossa, aquele canta muito. Mas quando vem uma irmãzinha que tem 2 dentes dois dentes na boca, o zagueiro é atacante, mas quando abre a boca, o irmão arrebatado, a irmã sente a presença de Deus, a igreja se contagia. Mas quando abre a boca, meu irmão, algo acontece. Começa a descer a lágrima da fulana. Essa pessoa que só costuma passar maquiagem no rosto, começa a descer aquele negócio preto no rosto. Começa a pessoa a ficar descabelado, não tem o lenço, aí tem que passar o cabelo para poder enxugar as lágrimas. Meu irmão, quando a presença de Deus invade no lugar, não quer dizer que você tem que ter status, ser bom pregador, uma aparência bonita, canta bem, louva bem. Não, é você ser verdadeiro adorador, mesmo não tendo nada, mesmo tendo somente um caco para se coçar suas feridas. Mas quando
estão mais preocupadas com o altar bonito, igreja bem adornada, estão esquecendo de adornar a sua própria alma, a sua própria pessoa. Sabe o que é adornar a sua própria pessoa? É você vestir uma lã branca, é você ser santo diante de Deus, é uma veste limpa, não é por fora, mas sim por dentro, é você andar verdadeiramente na presença de Deus, guardando os mandamentos do Senhor. Aí sim, quando você guarda o mandamento do Senhor, você é limpo por dentro, é limpo por fora, você muda, você não é qualquer um. E quando as pessoas olham para você e falam assim, como é que pode? Ela é diferente. Já chegaram já pessoas perto de você e falaram, puxa, ele é diferente. Já chegou? Já? Fala assim, não, você traz uma paz assim, que eu gosto de ouvir você falar, eu gosto de você conversar, eu gosto de ouvir você conversar comigo. As pessoas ficam te olhando, babando, falam assim, nossa, o que ela tem tão diferença? O que é isso? Fala, sabe o que é isso? Fala. A presença. A presença de Deus. Ei, tudo que Deus faz não é só para o nosso ministério, mas Deus quer que a gente reparta para as pessoas. Prova. Elias e Eliseu repartiu a porção dobrada. Presença de Deus tem que ser repartida. Palavra de Deus não é para ser engolida, é para ser pregada. Então tem que ser dividida. Deus dá o dom para você curar, não é para você ser curado, mas sim para curar o seu irmão. Não é só para o teu ministério, mas sim para o ministério de quem está precisando. É repartir. É presença do Senhor na tua vida. Deus não faz para você, só para você não. Se Ele deu para você, é para você trabalhar na vida do Senhor. Porque a obra é grande, mas são poucos trabalhadores. Quem quer ser trabalhador na casa do Senhor, levanta a mão. Então agora eu exalto a Deus nessa glória. A palavra de Deus, ela não se contradiz. De Gênesis e Apocalipse, elas sempre se afirmam. Nunca se embaraça de forma errada, mas de forma certa. Se você estudar, você vai entender e compreender a dimensão da palavra de Deus. Tem gente que fica até maluco, né? Tentando encontrar erro na Bíblia Sagrada. Fica usando aqueles óculos de fundo de garrafa, aquele cabelo bagunçado. Fala, agora eu vou procurar erro aqui. Eu vou confrontar aquele presbítero. Eu vou confrontar aquele pastor da igreja, aquele professor da igreja fulano de tal. Eu vou confrontar ele, vou confrontar o teólogo, mas não consegue encontrar erro na Bíblia Sagrada. Aí fica confundido, fica aí triste, desanimado, porque entrou um espírito de loucura na pessoa. A Bíblia Sagrada não é para ser lida, mas sim estudada. Não é por estudos pela tua ciência, mas sim através do Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada é algo espiritual, e ela só vai entender quem é espiritual. Só entende que é espiritual, você pode entender letra, porque letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Olha só, tem muitos teólogos que só tem letra, mas não tem espírito. Às vezes eu não tem 2 dentes, prego um versículo aqui e falo, nossa, eu não sabia que estava na Bíblia Sagrada, mas estava lá. Sabe de quê? Porque não foi revelado na carne, mas foi no espírito. Aí se confunde. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé? Isso, deixa estourar. Eu vou orar pela tua vida nessa noite. Quero orar pela tua vida. Bota a mão na tua enfermidade aí. Quem tiver uma depressão, uma tristeza, uma vontade de desistir do seu ministério, da tua caminhada, bota a mão no teu coração então. Você que está sentindo dores, você que está desanimado, está depressivo, toca na tua cabeça, nos teus pés, toca onde deve tocar aí nessa noite aí. Se você não puder tocar, então somente feche os olhos e clame a Deus nessa noite. Eu vou orar por você. Deus, Espírito Santo de Deus, Deus, dispensa um anjo agora, que esse anjo venha ter um cordel nas suas mãos e venha medir pessoas por pessoas, ministério por ministério, e começa a repreender tudo que está travando esse ministério a se aprofundar mais dentro dessas águas. Deus, repreenda agora com esse espírito de depressão, esse espírito que trouxe enfermidade para essa pessoa, essa doença. Se tiver um demônio escondido, alojado aqui,
Eu dou ordem para você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Doença, enfermidade, espírito de enfermidade maligno, eu ordeno para você, sai da cabeça dele agora, saia dos pés, saia das costas, saia dessa enfermidade agora, saia, em nome de Jesus Cristo, saia. Quem estava sentindo dor e quem não está mais sentindo? Quem? Se você está sentindo dor, estava sentindo dor, e agora? Não está mais sentindo dor? Levanta a mão e adora o nosso Deus aqui nessa noite. Levanta Deus. Aleluia. Aplauda Ele. Quem mais estava sentindo dor e não está mais sentindo agora? Se você está sentindo dor, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua